Quem é LEED transforma. O LEED apoiou a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei que reformula o saneamento básico brasileiro. Quem é LEED inova. O LEED ajudou a criar o Pacto pelo Esporte, um acordo entre empresas patrocinadoras do esporte brasileiro. Quem é LEED educa. O LEED colabora com o Instituto Ayrton Senna em projetos de educação que chegam a 1,5 milhão de crianças a cada ano. Quem é LEED conecta. O LEED promove a conexão para alavancar relacionamentos, parcerias e novos negócios. Quem é LEED conquista, movimenta, renova, realiza, faz o futuro. Quem é LEED participa. Boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 14 de abril, começamos aqui mais um Lead Talks, sempre trazendo bom conteúdo a vocês que estão nos assistindo. Eu já dou as boas-vindas a vocês que estão nos acompanhando virtualmente. Estamos de longe, mas sempre juntos aqui, trazendo conteúdo a vocês, empresários do Lead. Hoje, um tema que a gente conversava aqui extremamente relevante, clientecentrismo na pandemia, o sentimento do consumidor como parte do negócio. A palavra até nova aqui, mas a gente sabe a importância do cliente, da experiência do cliente e da relação das empresas com o cliente. Tenho certeza que essa palavra difícil aqui cada vez mais vai estar presente no nosso vocabulário. Temos hoje 3 craques aqui para abordar esse assunto, todos eles trabalham diariamente em cima disso, então sabem muito. Eu tenho certeza que a conversa aqui vai ser muito interessante. São eles o Roberto Góes, diretor de novos negócios da Acordo Certo, o Fábio Avelar, vice-presidente de experiência do cliente da Vivo, e o Elcio Silva, diretor executivo de canais e marketing do grupo Guararapes, Lojas Riachuelo e Midway Financeira. Temos, obviamente, a participação do Luiz Fernando Furlan, chairman do LEED, que compõe aqui conosco esse encontro, e a condução do Marcos Gouveia de Souza, membro do comitê do LEED, ele é presidente do LEED Comércio, vai fazer a condução desse encontro de hoje. Passando rapidamente a vocês a nossa dinâmica, nós teremos a apresentação de até 10 minutos de cada convidado, mais uma apresentação inicial para contextualizar e contar um pouquinho do que cada um tem feito nas suas empresas, e depois a gente tem um período aí de mais ou menos 30 minutos de debate, de novo conduzido pelo Marcos Gouveia de Souza, qual vocês também podem mandar suas perguntas através da caixa de mensagem que tem embaixo do player. Podem mandar sua pergunta com seu nome e empresa, que nós vamos direcionar as perguntas aqui aos convidados ao final dessa live. Então, sem perder tempo aqui, sendo muito rápido, já vou passar ao Luiz Fernando Furlan, chairman do LEED, para sua saudação. Na sequência, ele já passa ao Marcos Gouveia, damos início. Furlan, com você, eu quero ver você acertar a palavra que eu errei aqui. Boa noite, Furlan.
Ó, depois que você me chamou de seu avô, eu fiquei de mal com você, Johnny. Que é, como diria o Chico Anísio, nem tanto, nem tanto. Né? Bom, bem-vindos, Roberto, Fábio, Hélio, né? E certamente com a coordenação do nosso Marcos Gouveia, vamos ter hoje um excelente encontro falando de um assunto do momento. Né? Eu até nem deveria mencionar que eu sou conselheiro da Vivo, né? Então, a parte da Vivo eu tenho vivenciado mais já há alguns anos. Mas toda essa transformação que está acontecendo com o consumidor, com o setor de relações das empresas, as novas formas, as novas maneiras que estão acontecendo, esse infernal bombardeio, né, na internet de mensagens, de replicar isso, aquilo, muitas delas fakes e que influenciam, às vezes até depreciam o nome de uma empresa, né, ou de pessoas. Então, eu hoje estou muito mais para ouvir e aprender. E, como sempre, eu espero que todos os membros do LIDE que estão nos assistindo que possam levar para casa boas ideias e bons conhecimentos que sejam de aplicação no seu dia a dia. Então, passo a palavra ao Marcos Gouveia, que eu nem vi se ele está aí, hein? Mas ele deve estar com aquela barba bonita aí de prontidão para entrar. Marcos, você está aí? Opa, estou aqui sim. Furlan, ótimo estarmos juntos novamente. E você tem razão. Acho que o tema de hoje e os convidados de hoje, sem dúvida nenhuma, vão trazer contribuições daquelas que inspiram para pensar estrategicamente e, ao mesmo tempo, provocam para atuar taticamente, tirando proveito da situação. Eu acho que todos nós temos um sentimento comum de que nós estamos completando praticamente um ano de pandemia, mas para algumas organizações este um ano tem quase que a equivalência de 10 anos em termos de velocidade de transformação. E se tem algo que precipitou tudo isso, é exatamente o nível de competitividade que se instaurou no mercado, a demanda por prontidão e velocidade e a capacidade de algumas organizações de se reinventarem nesse processo. Tem um tema que nós vamos hoje conversar bastante, que envolve as organizações revendo o seu modelo de estruturação, o seu modelo estratégico e a sua visão de futuro, redefinindo-se como ecossistemas de negócios. E, seguramente, esse é um dos temas que hoje mais mobiliza e mais potencializa esse processo de transformação da economia, da sociedade, do consumo e, principalmente, do consumidor. Esta visão do cliente no centro de tudo. E, a partir daí, quem conhece, quem monitora, quem projeta e tem condições de usar essas informações, cria uma vantagem competitiva que não tem paralelo na história das organizações do mundo. E é por isso que nós vamos começar, como de fato sempre começamos, pedindo a cada um dos nossos convidados que fale um pouco sobre si mesmo, para se apresentar, e, em seguida, a visão que a sua organização tem desse tema e como isto está evoluindo. E, a partir daí, com as perguntas que vocês vão nos enviar e outras mais que vão nascer por aqui, nós damos seguimento. Então, eu queria convidar, para começar com a sua exposição inicial, o Roberto Góes, para que coloque a sua visão. Roberto, por favor.
Boa noite, Gouveia. Muito obrigado aí pelo convite. Hélio, um prazer tê-lo aqui. Johnny, Furlan, Avelar, muito bom ter vocês aqui e toda a audiência. Me chamo Roberto Góes, sou responsável pela área de novos negócios da Acordo Certo. A Acordo Certo recentemente foi adquirida pela Boa Vista, que é um grande birô de crédito, né, o antigo SCPC, né, os mais jovens como nós aqui conhecem como SCPC, né, mas o nome atual é Boa Vista. E, bom, na visão da Acordo Certo, esse cliente-centrismo foi pano de fundo para a gente construir o nosso negócio. Ao passo que o mercado de recuperação de crédito, ele sabidamente é um mercado que sempre usou muito o telefone para ligar para os consumidores. E a Acordo Certo nasceu com uma pulga atrás da orelha, dizendo: poxa, será mesmo que eu tenho que ligar incessantemente para os consumidores pagarem uma dívida? Por que não aportar uma pletora de tecnologias que nós temos hoje para tornar esse acionamento de forma mais leve? Ou seja, ao passo que eu não foco nos parceiros, nos donos das dívidas, eu foco no consumidor. Porque no bottom line, o que isso vai acontecer? Ou melhor, o que isso vai trazer? Vai trazer com que esse consumidor volte à roda de crédito, volte à roda de consumo. E todos, nesse ciclo virtuoso, né, serão beneficiados. Então, na Acordo Certo, a gente leva isso diuturnamente muito sério. O que a gente pode fazer para melhorar a experiência do usuário? No nosso caso, e aí a gente tem o privilégio e a benesse, inclusive, de ter a Riachuelo, né, a Midway e a própria Vivo como parceiros da Acordo Certo. O que a gente pode fazer em nome de todos os nossos parceiros para chegar nesse consumidor de uma forma mais leve, de uma forma mais assertiva? Então, a gente usa muito modelo de machine learning, etc., para entender isso. Ou seja, o nosso foco principal é trazer, sim, a recuperação de crédito, mas criar pouca frição com o consumidor, ao passo que ele retorne à roda de crédito, retorne à roda de consumo e tenha uma boa experiência, porque isso resvala na Vivo, na Riachuelo e em todos os nossos outros parceiros. Então, pano de fundo aí, Gouveia, respondendo objetivamente sua pergunta, sim, a Acordo Certo diuturnamente pensa no consumidor final, mede, né, afere a todo instante o nosso NPS. Para quem não está versado com o acrônimo, significa Net Promote Score, ou seja, como que o consumidor avalia a nossa prestação de serviço. A gente mede isso toda hora, a todo instante. A gente faz mais de 500 mil acordos por mês e a gente mede todos esses 500 mil acordos para entender qual a jornada a gente está levando para o consumidor final. Perfeito. Roberto, grato pela sua introdução. Eu queria agora passar para o Fábio para nos falar um pouco da visão da Vivo sobre o tema, mas também se apresentar para a nossa audiência. Por favor, Fábio. Vamos lá, Marcos. Primeiro, obrigado aí, João, Marcos e Furlan, pelo convite aí para o Talks de hoje. Hélio e Roberto aí como colegas do painel de hoje também e a audiência toda. Sou Fábio Avelar, eu tenho 20 anos de carreira no setor de telecomunicações, já são quase 18 na Vivo, e mais uns 2 ou 3 anos de consultoria estratégica, prestando serviço também na época para a Telefônica, né? E ao longo desse setor, e começando a falar um pouco aqui da Vivo e do nosso segmento, quando a gente olha esses últimos 18, 20 anos, nós somos uma das empresas que mais investiu em infraestrutura, no desenvolvimento e na transformação digital, como a gente costuma falar mais recentemente, do Brasil. Né? Recentemente a gente fez um cálculo atualizando, a gente estava falando que a gente já investiu, a Vivo no Brasil, cerca de 400 bilhões de reais nesses últimos 18, 20 anos do segmento aqui, para garantir a conexão em todas as cidades brasileiras. E mais do que isso, vindo para os tempos mais recentes, aí, especialmente esse momento pós-início de pandemia, aí, em torno de março, abril do ano de 2020, do ano passado, essa questão da digitalização e da transformação do negócio e da exigência por parte dos clientes de uma tratativa talvez mais digital, mas ao mesmo tempo mais humana, e a gente deve falar um pouco aí nos próximos minutos sobre isso,
só traz mais protagonismo ainda para a Vivo dentro da nossa economia. Né? No final das contas, a gente está aqui conectados, pais e filhos, professores e alunos, médicos, pacientes, a nossa call aqui de hoje, a nossa vídeo, porque a gente tem a disponibilidade e tem um acesso para passar aqui com boa qualidade e estabilidade a nossa conexão. Né? Então, acho que a essencialidade do nosso serviço e dos produtos e serviços que a gente oferece para a sociedade como um todo aumentou enormemente nesses últimos 2, 3 anos, mas principalmente desde o início de 2020. E sobre esse aspecto, conectando um pouco com o que o Roberto estava comentando de clientes, né, a gente percebe, o nosso entendimento é de que tem 4 grandes alavancas, aí, 4 grandes temas que apareceram aí nesses tempos mais recentes. Primeiro, o movimento de digitalização. Né? Então, os hábitos dos consumidores que passavam por visitar uma loja, por ir para a rua, por ir num varejo, num restaurante, todos nós aqui sabemos disso, isso ficou um pouco de lado em detrimento da gente ter os apps e conexões, seja no nosso computador, na nossa banda larga em casa ou no nosso celular na palma da mão, literalmente na palma da mão, né? Ao acesso de alguns toques. E coincidentemente, a gente tinha lançado, no final de 2019, início de 2020, o nosso propósito de companhia, que é digitalizar para aproximar, né? E naturalmente que a gente não previa o que aconteceu aí em meados de 2020 com a história de pandemia, isolamento social, e nunca poderíamos imaginar como ia encaixar como uma luva esse nosso propósito, de digitalizar para aproximar, porque as pessoas estão se digitalizando. As empresas estão se digitalizando. Né? A relação entre empresas e pessoas, entre entretenimentos e cliente, entre mídia e público, entre pessoas e indivíduos, enfim, há uma conexão muito forte e esse evento da digitalização, nós somos bastante protagonistas dele, seja através das nossas conexões de tecnologia de fibra, de 4G, de 4.5G, ou mesmo do 5G, que a gente está começando os investimentos aí. Depois a gente percebe que o cliente está cada vez mais empoderado. Né? O cliente tem cada vez mais poder de decisão nas mãos deles, seja através dos apps, seja através das redes sociais, e ele quer ter isso na sua mão. Então, a gente tem valorizado muito como a gente melhorar essa experiência do cliente numa visão mais completa. Né? Um outro aspecto que a gente percebe também nessa evolução aqui do nosso tema, de colocar o cliente como centro das atenções e dos negócios, é como ele percebe, a gente precisa entender esses clientes de uma forma mais ampla. Né? O cliente não é, por exemplo, um cliente de banda larga fixa e de telefonia móvel, ele é o mesmo cliente. Esse cliente é, por exemplo, o mesmo cliente, talvez, que ele seja líder de uma empresa, como boa parte da nossa audiência aqui, e também tenha um plano de banda larga da Vivo na casa dele. E a gente lançou, no início desse ano, uma iniciativa que a gente chama Vivo in Company, que a gente coloca dentro das organizações a acesso dos grandes gestores, clientes, cujas empresas são clientes da Vivo, também um assessor nosso, um consultor nosso que possa te assessorar a você, na tua casa, fazer a migração para ser um cliente da Vivo, ou fazer uma migração de tecnologia de cobre para fibra, por exemplo. Então, assim, o cliente começa a se ver como um só. Né? E a gente pode falar um pouco mais depois das iniciativas. Por fim, queria falar também da percepção do cliente de responsabilidade social por parte das empresas. Né? Os clientes começam e vão valorizar cada vez mais empresas que seguem os mesmos princípios que ele segue enquanto indivíduo. Né? Se eu respeito, se eu valorizo um colega, um amigo, um colega de trabalho, um funcionário que tem alguns princípios e segue questões éticas de responsabilidade social, de diversidade, de inclusão e uma série de temáticas que estão aí sendo discutidas no mercado como um todo, as empresas também vão ter que se portar dessa forma e ser protagonistas sobre esse assunto de forma tão relevante quanto os próprios negócios dela. Então, em cima dessas 4 alavancas, e já finalizando aqui meu comentário geral, Marcos, a gente lançou na Vivo 4 grandes pilares estratégicos. Né? Um primeiro que a gente chama de Tem Vivo para Tudo, né? Onde para qualquer conexão que nossos clientes precisem, a gente quer ter a melhor alternativa para o cliente, seja ela uma tecnologia de fibra, de móvel, 4G, de 4.5G, ou o que quer que seja. O segundo pilar nosso estratégico, que é o Tem Tudo na Vivo. Nós estamos nos tornando cada vez mais um hub digital, oferecendo conteúdos digitais nos mercados em parceria com as grandes marcas, com Amazon, com Netflix, com Disney Plus. Então, a gente quer que o cliente encontre absolutamente tudo na Vivo. O nosso terceiro pilar é o DNA Vivo, que valoriza essa experiência dos nossos clientes. A gente quer que a Vivo seja sempre em todos os pontos de contato, desde o atendimento no call center, até dentro de uma loja, até na visita de um técnico à sua casa,
que a gente seja confiável, fácil, encantador e eficiente no nosso trato com o cliente. E, por fim, a nossa quarta alavanca, que a gente chama nosso quarto pilar, que é o Vivo Sustentável, né? Que a gente aborda aí todas as ações, práticas e iniciativas que promovem, de forma geral, o bem-estar da sociedade. E a gente acredita muito que a gente é protagonista nesses 4 pilares e que os clientes cada vez mais vão buscar acesso através desses princípios aqui. E aí te devolvo a palavra aí, depois a gente fala um pouquinho mais. Perfeito, Fábio, gratíssimo. E depois vamos aprofundar muito nessa história do Vivo tem tudo, ou tem tudo na Vivo, porque me parece que tem uma característica disruptiva nessa perspectiva. Mas, Hélio, você participa de uma organização que é provavelmente um benchmarking global em termos de integração vertical. E tem uma das maiores bases de clientes que foi conquistada ao longo dos anos através dos cartões. Nos conte um pouco o quanto na Guararapes, Riachuelo, Midway, essas coisas todas estão interagindo com esse processo de transformação e envolvendo o cliente-centrismo. Vamos lá. Obrigado, Marcos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com o Roberto, Avelar, o João, Furlan. Excelente convite. E entrando um pouquinho no que você está colocando, Marcos, né? E começando um pouquinho por mim, né? Eu estou há 31 anos no varejo, né? E nesses 31 anos, mais de 20 envolvido com clientes, né? E outro dia eu estava pensando aqui, relembrando um pouco, né, dessa questão de cliente-centrismo, né? E eu descobri um livro, né? Que foi um dos primeiros que eu li quando eu entrei no tema, né? O título do livro era Marketing 1 a 1, o marketing individualizado na era do cliente, do Don Peppers, né, de 1994. Então, a gente vê o quanto esse assunto, né, ele vem se renovando ao longo do tempo, né? Mas quando a gente falava de CRM naquela época, falava de cliente no centro, 1 a 1, Don Peppers trazendo essa visão desde aquela época, né? E hoje, quando a gente vê tudo que aconteceu, né, daquele momento até hoje, acho que a grande transformação realmente é a velocidade com que as coisas têm acontecido, né? E como o cliente hoje tem muito mais relevância, muito mais peso, muito mais voz, né? Como o Avelar colocou, como o Roberto colocou também aqui. E o que a gente tem feito para trazer esse cliente para o centro dos nossos negócios e para o centro dessa decisão. Hoje, dentro do Grupo Guararapes, entre Riachuelo e Midway, né? A Midway hoje é a 7ª maior instituição financeira do país em número de clientes, né? Está falando de uma base de cartões de mais de 32 milhões de clientes e uma grande parte desses clientes ativos dentro do mês, fazendo atividades conosco, comprando, fazendo pesquisa. E como a gente tem tratado isso, né? Como é que a gente traz esse cliente para o centro desse processo? Então, quando a gente toma uma decisão, né? O Avelar comentou sobre o NPS, hoje a gente mede o NPS da empresa em vários pontos, né? Desde a loja, onde a gente captura quase 145 mil pesquisas toda semana e sabendo exatamente como é que está a questão do NPS, o nível de serviço na loja, passando pelos canais digitais, que a gente mede como está no e-commerce, que a gente mede no atendimento do cartão e dos produtos financeiros. Então, a gente tem um processo para poder entender exatamente como o cliente está, numa época também que a gente está falando muito de redes sociais, né? Então, não tem como a gente dissociar a questão da rede social com o cliente no centro do nosso negócio, porque o cliente passou a ser muito mais aberto e se expressando sobre as empresas de uma forma que não fazia nunca, né? Quando a gente lembra como é que eram os processos de atendimento no passado, você tinha um call center ou você tinha um serviço de atendimento e era uma relação individual, né? Era ele, cliente, com o problema, levando o problema para um atendente. E se a empresa quisesse trabalhar esse dado, ela trabalhava internamente, né? Hoje não. O cliente tem um problema, ele vai para o Instagram, ele vai para o Twitter para falar do problema, e aquele problema passa a ser um problema de todos, né? E não só um problema daquele indivíduo. Então, a gente tem que se acostumar a lidar com isso e fazer com que o varejo, a financeira, esteja centrado nessas expectativas, né? Porque senão a gente nunca vai estar conseguindo movimentar a empresa na direção correta. A gente tem dentro da Riachuelo e da Midway um comitê mensal de clientes, né, que ele é chefiado pelo CEO da empresa. Então, aonde a gente traz, através desde o contact center
até as lojas, tudo que ocorre, o que a gente tem acertado, o que a gente tem errado, o que a gente precisa evoluir. A gente movimenta a empresa em torno desse tema para a gente conseguir fazer, de fato, movimentar todas as engrenagens, né, que não são poucas, para a gente conseguir trazer esse cliente para esse centro de discussão. Porque a gente hoje ter dado e acesso a dados, né, e a gente tem sempre falado sobre isso, né, acho que a grande revolução é isso, a velocidade com que você acessa teras e teras de dados sobre o cliente, mas só a informação, ela não movimenta, né, o negócio. É o que você faz com ela. E a gente tem buscado realmente movimentar a empresa, né, desde o produto que a gente desenvolve de lifestyle até o produto financeiro. A gente está para lançar agora o nosso marketplace, e é onde a gente foca em lifestyle. E lifestyle é falar de gente, né? A gente falar de comportamento, a gente falar de preferências, a gente falar daquilo que faz com que a pessoa seja diferente uma das outras, né? Então, não existe um lifestyle, não existe um marketplace alinhado com isso, se ele não for baseado em dados. Mas isso também só vai ter sentido se eu souber interpretar. Eu acho que hoje a gente interpreta com muita qualidade isso, né? Eu acho que é onde a empresa tem mais investido. Acho que mais da metade dos nossos investimentos do ano vão ser todos para tecnologia e tecnologias aplicadas ao consumidor. Então, é como a gente acredita que isso vai movimentar os negócios daqui para frente, né? E para finalizar, acho que tem até uma coisa interessante, né? Antes a gente falava muito da performance de uma empresa sobre o que ela gerava de venda, o que ela gerava de EBITDA, o que ela gerava de lucro, né? E hoje a gente fala muito da capacidade dela de atrair e reter clientes. Tem empresas e mais empresas que hoje têm o seu valuation estabelecido a partir da base de clientes e a capacidade de crescimento em cima dessa base. E como esse cliente tem um nível de satisfação maior sobre o negócio. Então, acho que a gente está entrando literalmente numa era que o centro é tão forte no cliente que o negócio é medido a partir dele. Então, acho que é uma mudança realmente bastante radical que a gente vem vivendo. Aliás, o Hélio, com base naquilo que você colocou agora para nós, esse slogan que está no teu fundo de tela, o futuro é com a gente, talvez devesse ser alterado. O futuro é com gente e com a gente. Porque amarra os dois conceitos que você acabou de colocar. Bom, corretíssimo, Marcos. Bom, vamos lá. Roberto, nessa semana, a mídia divulgava a perspectiva de um novo ciclo de crescimento de inadimplência e mostrando como o setor financeiro, de alguma maneira, está se preparando para isso. Queríamos te ouvir um pouco, porque é um tema de momento e, obviamente, preocupa a todos nós, mas também te perguntar, já tem algum impacto positivo do cadastro positivo ou em que prazo nós vamos poder ver isso? É um ponto importantíssimo, Gouveia. Você falou do incremento da inadimplência. De fato, aqui na Cor Certo, a gente percebe esse incremento. Ao passo que as pessoas, muitas, infelizmente, em função da pandemia, perderam seus empregos ou tiveram carga de trabalho diminuída e, consequentemente, a diminuição dos seus ganhos. E o que a gente sempre fala aqui, entre o cara pagar uma dívida e fazer a compra, né, comprar a cesta básica, pôr arroz e feijão na mesa, não precisa ser bidu para entender qual é a prioridade dele. Então, isso nos leva justamente a pensar em novas formas para possibilitar que esse consumidor pague a dívida. O Avelar falou sobre um produto da Vivo, né, o Vivo Money, e a gente aqui na Cor Certo fala muito de parcerias que, de fato, levem algo diferente para o consumidor. Então, vamos supor, eu estou idealizando aqui, hein, Avelar, senão eu vou criar um problema para a gente, é só uma ideia. Mas vamos supor que a Vivo Money, dentro da Vivo, já tem a característica dos clientes inadimplentes da Vivo. Ao passo que esses clientes estão aqui na Cor Certo, a gente está acionando eles para virem pagar a dívida. Ao passo que o Vivo Money, por exemplo, olhando esse consumidor e, obviamente, fazendo uma anamnese sobre posso dar ou não crédito a ele,
por que não ofertar um crédito para ele pagar essa dívida e estender o prazo? Então, a gente se vale de vários subterfúgios aqui para quê? Para entender como a gente pode amenizar o impacto e fazer com que essa curva da inadimplência não cresça tão rápido. E aí todos os nossos parceiros, a própria Midway, os bancos, entre outros vários, entram nesse cenário dando mais desconto, estendendo, dando carência, né? Sabidamente, os bancos divulgaram recentemente que incrementaram carência de 90 para 120 dias para a pessoa começar a pagar uma dívida. Então, tudo isso corrobora para amenizar o impacto da inadimplência e, como eu disse, a crescente aí. O passo do consumidor positivo, né, do dado do cadastro positivo. Nós agora, e aí eu posso falar com uma certa chancela, temos a benesse de ter a Boa Vista. Né? A Boa Vista agora, né, recentemente adquiriu o acordo certo, em dezembro. Então, a gente pode se valer desse dado agora, ao passo que somos uma única empresa. Para entender a acurácia desse dado, por quê? Só para ficar bem claro, inclusive para a nossa audiência, porque eu tenho certeza aqui que todos sabem disso, o dado positivo ele é muito usado para conceder crédito, mas ele é ainda muito pouco usado para entender o comportamento de pagamento de dívida daquela pessoa. E é isso que a Acordo Certo está se debruçando para entender como esse dado do cadastro positivo, do score, pode retroalimentar meus modelos de machine learning para entender qual é a probabilidade do fulano A e o ciclano B pagar uma determinada dívida. Então, ainda estamos tateando esses dados, mas já é uma realidade para começar a usar os dados de cadastro positivo em benefício da recuperação de crédito. Perfeito. Bom, Fábio, eu queria voltar a você, porque, sabe, é inegável que as operadoras tinham e têm uma base de informação muito grande sobre clientes e monitoram o comportamento de uso do celular, né, que se transformou numa extensão do corpo humano. Mas não houve um pouco de atraso na velocidade com a qual as operadoras perceberam o potencial estratégico que era esta relação tão íntima com os consumidores, que tinham, por sua vez, um uso tão intenso e constante do celular, ampliando possibilidades em termos de produtos, ou chegando, né, naquilo que você colocou, tem tudo na Vivo. E como é que dá para recuperar, eventualmente, esse tempo que eventualmente não tenha sido aproveitado anteriormente? Tá bom, é um bom ponto, tá, Marcos? Então, vamos lá. Essa alavanca, esse pilar que eu falei do Tem Tudo na Vivo é exatamente isso, tá? É a nossa proposição, é a nossa estratégia, é o nosso entendimento de que a gente tem que se tornar efetivamente um grande hub digital ali para a vida dos clientes, tá? Como é que a gente vai tirar esse tempo perdido? Acho que tem algumas frentes aí. Primeiro, tem iniciativas de outros segmentos que a gente vai entrando, né? Então, eu acho que as empresas, e a Vivo aqui falando especificamente pela Vivo, ela deixa de ser uma empresa de telecomunicações ou deixa de ser uma prestadora ou uma operadora, como você comentou, e a gente tem que se posicionar, e a gente se posiciona dessa forma como uma empresa de tecnologia, tá? Que vai fazer e vai oferecer produtos e serviços, seja próprios nossos diretamente, seja através de novas parcerias que a gente está refinando e algumas até divulgando aí no mercado. Segundo ponto, eu acho que a gente tem que viabilizar esses canais e essas soluções, né? Então, a gente lançou esse ano, por exemplo, como eu comentei rapidamente, o Marketplace da Vivo. Marketplace, você entrar lá na loja.vivo.com.br, você vai ver e você vai ficar surpreso, provavelmente, porque a gente lançou bem recentemente, a quantidade, o portfólio de produtos que a gente está oferecendo ali, né? Então, a gente vende ali desde lâmpada inteligente até refrigerador conectado, até eletrodomésticos, smartphones,
devices para automação residencial, câmeras de monitoramento e uma série de outras coisas que era absolutamente impensável há algum tempo atrás. Então, acho que a gente tem como grande canal aí, como a tangibilização desse hub digital que a gente quer se tornar, um marketplace. Tá? Nesse momento, o marketplace está lá na web, a gente consegue acessar. Em breve vai estar a partir do próprio aplicativo do Meu Vivo, você vai conseguir fazer as compras a partir dali. Entrada em outros negócios, eu comentei agora como os colegas falaram, né, o lançamento do Vivo Money. O Vivo Money, você imagina que para os nossos clientes controle, cliente pós-pago, eles conseguem contratar de R$1.000 até R$30.000 de uma forma 100% digital e com taxas de juros competitivas, atrativas, um crédito pessoal. Então, é uma entrada que, assim, poderia ter sido feita antes, talvez sim, mas nós queríamos estar muito bem estruturados para poder fazer isso, né? E estamos hoje muito bem estruturados. Mas mais do que isso tudo, eu acho que a gente tem temas muito internos e muito próprios, e os mais óbvios, talvez, em termos de expectativa dos clientes, de experiência do cliente, que a gente precisava endereçar, né? Que é usar esse Big Data todas essas informações que você comentava que a gente tem a respeito do cliente, para melhorar as experiências dos nossos clientes, inclusive com os serviços mais tradicionais e mais básicos do nosso segmento. Né? Então, você pode ter um marketplace sensacional para vender um fogão conectado, pode ter um crédito pessoal no teu Vivo Money. Agora, como é que você faz se eu trato o cliente de uma forma descontextualizada, por exemplo, nos canais de atendimento ou nos canais de venda que a gente tem? Você imagina que essa visão que a gente já teve no passado, e acho que boa parte dos setores aqui representados também, era uma visão por produto. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, a conexão na minha casa de internet, da mais antiga, uma conexão de cobre, né? E eu ligo para um call center, por exemplo, e eu quero reclamar de um problema da conexão. Essa é uma situação. Outra situação é talvez o Marcos Gouveia, que tem essa mesma conexão de cobre, mas a gente sabe que ele faz um uso de dados muito mais acelerado e tem disponibilidade de fibra na residência dele, e quando ele nos chama, independente da reclamação, eu consigo fazer um upgrade de tecnologia a partir dos hábitos de uso históricos que a gente tem dele. E a gente tem que contextualizar isso. Então, acho que tem essa expectativa do cliente de ter mais agilidade, de ter mais conveniência, de ter mais empatia, de ter um comprometimento dos serviços por parte das empresas, é essencial. E a gente está trabalhando nisso também. Então, acho que são dois temas em paralelo. Né? Um é como a gente se usa desse histórico de informações dos clientes para oferecer experiências melhores. Isso a gente tem feito de uma forma muito contundente. Né? Eu citei aqui alguns exemplos. E outro que é em paralelo, que é como é que a gente expande esse serviço, né? Se transformando efetivamente num hub digital e numa empresa de tecnologia, que é o que a Vivo é hoje no mercado. Perfeito. Bem explicado e colocado. E eu queria voltar agora ao Hélio, também com um pouco de provocação, porque se tem um tema que está polarizando discussões hoje no mundo, mas particularmente no Brasil, é tudo aquilo que envolve as organizações se repensando como ecossistemas de negócios. E só para ilustrar um pouco isso, talvez no cenário brasileiro, né, B2W, Mercado Livre, Magalu, deram um salto ao se reposicionarem e se mostrarem como ecossistemas de negócios. No caso de uma Magalu, acaba fazendo com que a empresa tenha hoje um valuation superior à Best Buy nos Estados Unidos ou a Kroger nos Estados Unidos, apesar da diferença cambial. Esse movimento que vocês estão fazendo, Riachuelo, Guararapes, Midway, com o privilégio de ter, como você destacou, um braço financeiro muito desenvolvido, com 32, 33 milhões de cartões e com usuários frequentes, os coloca na trilha de uma reconfiguração como ecossistema de negócios? E quanto vai ou é possível expandir o foco original do grupo para incorporar novas categorias, novos segmentos? Obrigado, Marcos. Na verdade, é exatamente essa a visão que o grupo agora tem. Né? Acho que uma coisa que é importante colocar, né, o segmento de varejo, né, que a Riachuelo nasceu, e como você colocou, nós somos um grupo bastante verticalizado, né?
Então, a gente ainda é um varejista de moda que tem fábricas, né? A gente tem o maior parque fabril da América Latina, então a gente produz boa parte do que a gente vende de moda. Então, a nossa origem foi uma origem fabril que avançou para o varejo e que depois avançou para os produtos financeiros, né? O nosso cartão nasceu em 94 e a partir daí ele só veio crescendo. Essa visão agora de ecossistema, ele vem tomando o peso dentro da empresa, os investimentos estão todos nessa linha. Na hora que a gente vai para o nosso marketplace, né, que a gente quer ter até como um elemento de diferenciação, a gente fala muito de lifestyle, né? Então, a gente está buscando entender quais são os pontos que se desenvolvem a partir do comportamento, por exemplo, de uma pessoa que tem determinado estilo. A gente lançou a partir disso, por exemplo, o Casa Riachuelo, que virou uma nova bandeira do grupo. A gente já está com 5 lojas, vamos inaugurar mais 10 a 15 lojas esse ano, e abre uma nova vertente, né, dentro do nosso ecossistema de produtos. A gente trouxe a Carters para o Brasil, e agora a Carters, a gente não só começamos vendendo produtos Carters dentro da Riachuelo, avançamos agora para as lojas standalone Carters, e estamos assumindo agora, a partir de maio, o full commerce da Carters no Brasil. Então, a gente também traz esse elemento para o nosso ecossistema. E todo o desenvolvimento de produtos financeiros que tem a partir dessa base de clientes. Então, o próximo produto que a gente vai estar lançando e que acredito que a gente vai ter um grande impacto vai ser a nossa conta digital. Então, a Midway tendo uma conta digital que vai estar conectada ao nosso marketplace e abrindo N possibilidades para o cliente, né? A gente tem falado muito que a Midway tem uma conta que tem a ver com a sua conta, né? Conta de como você se veste, como você precisa de dinheiro para resolver seus problemas do dia a dia, como você precisa de dinheiro para a sua educação, e a partir daí desdobra-se uma série de outras possibilidades. No Marketplace, a gente está começando com uma série de categorias. Moda vai ser, claro, sempre um ponto importante, dada a característica do grupo, mas, por exemplo, a gente já vai trazer esse ano vinho para vender dentro do nosso marketplace, a gente vai estar trazendo móveis, né? A gente vai estar inaugurando nos próximos meses uma super loja Casa Riachuelo no Midway Mall, que também é do grupo, com mais de 1.000 metros quadrados, onde a gente vai fazer uma integração de varejo físico e digital em tempo real, né? Então, você vai estar vendo os produtos, parte dos produtos que vão estar expostos não estão como produto Riachuelo, e sim do marketplace. E o cliente vai ter uma jornada totalmente transparente e podendo fazer essas compras e usar do nosso sistema. Quando a gente coloca, né, o nosso contact center, que também é próprio, hoje a gente tem mais de 2.300 colaboradores no contact center, o contact center virou mais um elemento do ecossistema. O contact center não tem mais só o papel de atender os milhões de clientes portadores do cartão. Ele virou, por exemplo, essa semana, a gente estava tendo uma reunião sobre como o contact center virou um atendimento do WhatsApp. O WhatsApp cresceu muito nesse período, né? Todo mundo falando da ferramenta do WhatsApp. A gente tinha esse WhatsApp e as lojas estavam fechadas. Só que a gente tem 323 lojas e o país tem mais de 5.000 cidades. Então, a cidade que não tem loja, o contact center passa a ser a ponte para o WhatsApp. Então, a gente vai conectando vários pontos nesse ecossistema, trazendo novas categorias, né? Então, a gente está começando por categorias que vão envolver alimentos, bebidas, dentro de um conceito lifestyle. Para o próximo ano, a gente já vai estar falando de viagens, a gente já vai estar falando de educação e conectando outras empresas que queiram fazer parte desse core, né? Onde a gente tem um número tão grande de clientes, tanto no ambiente físico quanto no ambiente digital. Então, é nessa estrada que a gente está seguindo. Perfeito. Roberto, o nosso comum amigo Mário Lafitte, da Samsung, mandou aqui uma pergunta, eu estou um pouco preocupado em fazê-la, porque é como fazer a sintonia do trabalho com os treinos para o Ironman. Eu acho que vocês têm treinado junto, pelo visto, né? Especialmente num momento como hoje. Um abraço a ele aí que nos assiste, é um amigo da academia, assim. É uma questão bem, assim, não é o caso aqui, mas é uma questão bem difícil, treinar para um Ironman e conciliar. Sou pai de uma menina de 4 anos, trabalho bastante,
é acordar cedo e dormir cedo. Então, acordar às 4h30 da manhã e dormir no máximo 9h30. É assim que a gente concilia. Prometo a você que nós vamos cumprir o nosso horário aqui, para você não atrasar o teu jantar e o teu sono. Mas, Roberto, a pergunta que eu queria te fazer, mais focada no nosso negócio, é o seguinte. Se tem algo, né, que as empresas, de forma geral, se deram conta, é que a colaboração, a parceria, o pensar junto em soluções tornou-se ainda mais fundamental, né? Porque, de um lado, a concorrência agora é transversal. O Hélio estava acabando de falar. Vinho, alimento, né? Vem de tudo quanto é lado a concorrência. E vocês têm uma base de informações importantíssima agora, seja do lado da concessão com Boa Vista, seja do lado da inadimplência. O que vocês têm desenvolvido ou têm proposto a seus parceiros em termos de colaboração voltada a este desenvolvimento de parcerias que melhore os negócios para ambos? Gouveia, é muito interessante. Eu também estou aqui bestificado com o marketplace da Vivo, da Riachuelo e do leque disponível. Eu já anotei, inclusive, né, o Avelar falou a URL, deixei aqui para entrar depois. E para nós, na Acordo Certo, tem uma situação bastante interessante, né? Nós temos hoje, na Acordo Certo, lembrando que a Acordo Certo tem 4 anos de vida só, mas a gente tem hoje 18 milhões de consumidores cadastrados. É um número superlativo para uma empresa que tem só 4 anos de idade. E o que nos possibilitou isso? A tecnologia. Ao passo que eu tenho 18 milhões de consumidores cadastrados aqui que, eventualmente, fizeram um acordo para pagamento de uma dívida. Mas a gente sabe que esses 18 milhões de consumidores que tem aqui, a gente pode, sim, estudar uma série de formas para entender como eu posso servi-lo. Por que não plugar o marketplace da Vivo e da Riachuelo aqui, por exemplo, para ser uma extensão dos marketplaces das respectivas empresas? Se isso são ideias que estão aqui, que a gente fomenta bastante, e a gente espera que, em breve, a gente tenha a condição de levar essa provocação. E aí tem algumas coisas que eu queria pontuar que talvez facilite muito. Por exemplo, a gente vê hoje o advento do Pix, por exemplo, que facilita a transação financeira entre empresas, entre pessoas, etc. Então, um dos pontos de fricção tá bom, a gente vai fazer essa orquestração tripartite, por exemplo, né, entre Acordo Certo, o consumidor e o parceiro X. Mas como transacionar? Como transacionar, principalmente, os dados deste consumidor? À luz da LGPD, nós, como gestores das empresas, a gente tem que entender muito bem qual é essa fronteira para obedecer a regra, por exemplo, de LGPD, entre outras várias regras que todos nós estamos submetidos, né? Então, isso é um ponto que a Acordo Certo... Eu brinco, inclusive, com alguns parceiros que eu falo assim, se a gente decidir vender água de coco hoje, a gente tem 18 milhões de potenciais compradores de água de coco, ou seja, a gente tem uma massa de consumidores aqui que pode azeitar muito o negócio entre os nossos parceiros. Hoje, ainda, a Acordo Certo é vista pelos nossos parceiros como uma empresa que faz recuperação de crédito. Mas o nosso objetivo é, sim, transformar isso daqui. Com o advento da Boa Vista, mais ainda, porque a Boa Vista já é um birô que vende muita informação sobre comportamento, marketing e uma série de outras informações. Então, isso também vai nos ajudar a alçar esse voo. Perfeito. Bom, o Fábio, eu queria voltar a você num tema que tem sido muito debatido, né, com a lógica da geopolítica global, porque envolve essa questão do 5G. Mas trazendo para o nosso mundo mais próximo, né, do consumidor, do consumo, o tema da experiência, do centrismo no consumidor, o que nós estamos por ver proximamente
em termos de 5G e como isto vai empoderar ainda mais o consumidor. Boa questão, Marcos. Vamos lá. Eu acho que o 5G só vai ser mais um acelerador para tudo isso que a gente está vivendo nos últimos anos, né? Então, da mesma forma que a gente foi protagonista nas transformações que a gente fez de negócio quando foi o 3G ou mesmo o 4G, só que agora com 5G é uma transformação talvez exponencial, né? Da gente viabilizar efetivamente coisas que a gente já fala nos últimos anos, né? De jargão de mercado, e a gente fala como a internet das coisas, né, como as cidades inteligentes, como a automação residencial, industrial, enfim, são temáticas que dependem muito de uma baixíssima latência de rede, né? Dependem que a velocidade seja muito, de processamento das informações seja muito acelerada. A gente vai liderar esse tema, né? Já temos liderado aí tanto em termos dos investimentos quanto em termos da participação ativa, e aí, evidentemente, que depende de órgão regulador e do governo federal, a questão de leilão e uma série de outros temas, mas eu acho que a gente vai sim transformar mais uma vez a vida das pessoas e a experiência dos nossos clientes, né? Não só sobre esse aspecto da gente ter novos serviços, novas funcionalidades, e não só para o B2C, não só para as pessoas físicas, né? Não só para os indivíduos, mas para as empresas também, né? Mas eu acho que também em melhorar a experiência com questões do dia a dia, né? Com estabilidade e qualidade de rede, com garantia de serviços ininterruptos para situações muito críticas. A gente viveu no ano passado, né, com essa história toda da pandemia, o quão essencial é o nosso serviço e o quão necessário é, por exemplo, a gente fala assim, não, mas a minha internet caiu, não sei. Isso é um detalhe, né? No fundo da história, você imagina que tem grandes hospitais, clínicas que dependem de uma conexão de altíssima velocidade, né, para transmitir dados entre laboratórios e clínicas, ou entre pacientes e médicos e coisas do gênero. Então, acho que a gente vai viver uma nova revolução. Tá? Respondendo objetivamente a tua pergunta, acho que a gente vai viver uma nova revolução. A gente quer não só fazer parte dessa revolução, como protagonizá-la, ou seja, a gente vai liderar essa revolução, não só na oferta da conexão 5G ou de toda e qualquer outra tecnologia que a gente tem, que a gente possa ter, na linha do que eu te falei, do Tem Vivo para Tudo também, né, do pilar da gente ter sempre a melhor solução de conexão para os nossos clientes, mas também sob o aspecto da gente melhorar as nossas experiências, né? A gente vem investindo muito fortemente nesses últimos 2, 3 anos, né? Um dos colegas comentou agora há pouco sobre NPS, a gente vem melhorando o nosso NPS e a gente quer, de uma forma muito aguerrida, corajosa, encarar as dores dos nossos clientes e tratá-las, sabe? Então, acho que vem mais transformação e vem mais revolução aí pela frente, tá? E o 5G, sem dúvida nenhuma, vai ser um impulsionador disso tudo. Perfeito, Fábio. Hélio, a minha pergunta tem a ver com o potencial de consumo e a configuração da geografia de consumo no Brasil. Pré-pandemia, né, o que era habitual, todas as empresas, ao estruturarem aonde investir em lojas, em centros de distribuição, comunicação e propaganda e tudo mais, levavam em conta o comportamento, né, de renda, população, confiança do consumidor e outras coisas mais. A pandemia, de alguma maneira, tumultuou tudo isto, porque áreas que tinham determinado potencial cederam potencial para outras áreas que não eram tão fortes tornaram-se muito mais fortes, e essa perspectiva, de alguma forma, está reconfigurando a geografia de consumo no Brasil. Vocês têm operações espalhadas, né, no Brasil inteiro, físicas e também digitais. Como é que vocês estão tratando isto, partindo do pressuposto que o que nós tínhamos no passado, em termos de geografia de consumo, muda muito agora e vai mudar, provavelmente, mais ainda adiante? Marcos, acho que essa questão da geografia está ficando literalmente sem barreiras, né? Então, outro dia a gente estava discutindo quem é o nosso principal concorrente no segmento de moda. E a conclusão chegou, olha, esse principal concorrente parece que está vindo do Oriente, né? Parece que ele não está aqui geograficamente no Brasil, né? Uhum. Quando a gente olha hoje o número de downloads que alguns apps de fora do Brasil têm aqui, a gente fica realmente pensando como isso vai se configurar daqui para frente, né?
a velocidade, o tempo, a melhora da logística e assim por diante. Hoje, quando a gente vê esse cenário, a gente tem visto que, primeiro, a gente, quando fala de alguns elementos novos, né, dessa transformação rápida que a gente viveu, por exemplo, quando a gente fala de omnicanalidade, né, aqui no Brasil, você, teoricamente, na omnicanalidade está tentando colocar o produto mais próximo do cliente. Agora, depende qual é o produto que você vende e quem é o seu cliente. Porque é muito difícil você tirar um produto, por exemplo, do Piauí e entregar em Pelotas, aqui no Brasil. O custo de logística fica absurdo. Então, a partir daí, tem toda uma reconfiguração da nossa logística. A gente começou a repensar ponta a ponta, né? A questão do last mile ganhou uma referência diferente. Quando a gente está discutindo agora a abertura de uma nova loja, você conhece bem isso, né? A gente falava de qual nível de canibalismo que uma loja física teria com a outra. Isso perdeu completamente o sentido, né? Quando você vai para a exponencialidade, né, que o digital oferece, você começa a reconfigurar toda a sua rede de lojas a partir desse potencial de consumo, mas entendendo qual a melhor forma para atender. E sabendo, claro, que o Brasil tem sempre custos muito pesados envolvidos, né, em toda essa reconfiguração de desenho. Então, o que a gente tem buscado agora é o máximo de sinergia, o máximo de foco para que a gente consiga entender bem essa demanda, né? Uma coisa simples ainda na omnicanalidade, né? Origem e destino de uma compra. Então, quando você origina uma compra numa determinada região, você deveria estar com esse produto próximo, e nem sempre é assim. Então, a gente está vivendo aqui no Brasil uma revisão total. Quando você olha em negócios, né? Até um tempo atrás, antes da pandemia, as pessoas falavam na moda em alta velocidade, né? Então, as pessoas estavam mais preocupadas em estarem na moda. Agora, as empresas estão preocupadas em entender o que as pessoas estão vestindo em determinados momentos, como pensam sobre isso. A gente entrou com uma campanha esse ano, a partir de uma série de estudos com o cliente, que a gente chama que agora é a Riachuelo passou a seguir você. A gente inverteu a ordem, né? Não é mais o cliente que segue a empresa que segue o cliente, para a gente poder atender essa demanda melhor. E quando a gente está falando de categorias, por exemplo, essa geografia que você comentou, de demanda, a categoria, por exemplo, de casa, ela acelerou tão fortemente que a gente, no meio da pandemia, resolveu trazer o projeto de Casa Riachuelo para frente, independente da gente estar com mais ou menos lojas físicas abertas, né? Então, o que a gente tem visto é a velocidade com que a gente tem que se conectar com essas mudanças, da onde estão vindo esses concorrentes, né? Essa questão do cross-border para o Brasil, né? Em direção ao Brasil se tornou uma realidade, você passa a competir com outras características e, ao mesmo tempo, entender a velocidade dos negócios, né? Hoje mesmo a gente teve uma discussão sobre o número de projetos que você tem simultâneos numa empresa. E você não tem muito a escolha hoje de fazer um projeto ou outro, né? Você tem que ter a capacidade de implementar ambos os projetos e ter muita clareza do quanto esses projetos estão se alavancando mutuamente. Mas você não tem mais aquela opção, né, do passado, né, que a gente falava de você ter um projeto naquela linha do waterfall, né? Vamos passo a passo, um projeto de 3 anos para um dia ficar pronto, né? Hoje não, né? Você o tempo todo tem que estar respondendo e muito conectado com essa geografia, tanto financeiramente quanto você tem que se adaptar para responder às oportunidades que vão surgindo. Eu acho que você tem muita razão. O tempo de ou um ou outro está superado. Nós somos hoje todos multicanal, multitela, multitarefa, um montão de coisas, tá certo? E não temos opção, porque a velocidade parece ser um elemento dominante em tudo isso. Eu vou coordenar uma última rodada de perguntas, até para sermos rigorosos no tempo, e não permitir que o Roberto perca o horário do sono dele, porque ele tem treino amanhã cedinho. Então, eu queria começar com você, Roberto, essa última rodada. Nos modelos matemáticos de vocês, de previsões para os próximos meses, vocês estão considerando um crescimento do nível de inadimplência? Nós voltamos quase que ao tema da primeira pergunta, mas é que, para sermos mais precisos, vocês estão considerando um crescimento no nível de inadimplência que nós vamos viver no mercado brasileiro? E essa inadimplência divide-se de forma razoavelmente homogênea
com o que era no passado ou tem comportamentos distintos hoje por região, por perfil de cliente e coisas desse tipo? Muito boa pergunta, Gouveia. Sim, a gente vê um incremento na inadimplência, a gente vê que tem uma linha aí do tempo que, se a gente não unir forças com os nossos parceiros, bancos, varejistas, empresas de telecom, educacionais, para estender, dar mais carência, dar mais prazo, dar mais desconto, essa linha vai subir ainda mais. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, sim. Sobre a questão, o segundo ponto, perdão. Que essa inadimplência, ela se divide de uma forma homogênea como era no passado, Perfeito. ou tem distorções grandes regionais e por perfil? Sim, excelente pergunta. Sim, tem uma alteração bastante contundente no perfil do endividamento do Brasil. A gente vê isso na linha do tempo da Acordo Certo, até porque no início nós não tínhamos todos os grandes bancos, as grandes telecom, as grandes varejistas. Hoje nós temos praticamente todos plugados aqui conosco. O que a gente observa? É cada vez mais comum um único CPF ter mais que 4 dívidas. Uau. Agora, então, mais comum ainda. O que antes o CPF só tinha uma dívida, agora tem 4, 5, 6 dívidas. Ao passo que a estratégia para lidar com isso vai de encontro com o quê? Inteligência de dados, entender o ticket médio da dívida, entender o desconto, e entre outras várias situações. Por isso que a gente anda bastante de mão dadas com os nossos parceiros, porque assim, é a receita perfeita para você mitigar essa questão da escolha, né? O cara só tem um dinheiro, sejamos práticos aqui, né? O cara tem um dinheiro, ele tem 5 dívidas. Como eu, Acordo Certo, consigo aportar inteligência para que ele crie uma esteira para pagamento dessa dívida? São ideias como a que eu só ilustrei aqui, de pegar um Vivo Money, por exemplo, e ofertar um crédito para o cara no qual ele possa estender um pouco mais. Pegar o cartão da Midway e estender a carência, ou estender o prazo, ou fazer uma renegociação da fatura. Então, ele já tem uma dívida, vamos renegociar isso. Ninguém sai perdendo. A Riachuelo não gasta em negativar aquele CPF, a gente ganha, a Riachuelo ganha. Então, essa estratégia em conjunto é muito importante e, assim, é um apelo que a gente faz diuturnamente com os nossos parceiros. Vamos ficar mais próximo para dar mais desconto, para dar mais parcela, para dar mais carência para os nossos consumidores. O único ponto que eu queria ressaltar, que é uma fala que o Hélio teve, me chamou bastante atenção, é que o problema antes era do consumidor e da empresa, ao passo que hoje o problema é divulgado. Então, a gente tem um case primoroso, né, que é o Reclame Aqui. Quando você pensa em reclamar hoje, você não vai mais no ombudsman das empresas. Vai no Reclame Aqui e coloca lá que, com certeza, alguém vai dar atenção para aquela reclamação. Então, veja que até a parte relacionada à reclamação se tornou um business focado no consumidor. Então, isso é muito interessante. Eu acho que todos nós aqui temos isso no nosso DNA de cada uma das empresas que está aqui, né? O centro no consumidor, centrado no consumidor. Bom, Fábio, eu queria te perguntar sobre um pouco mais de como vocês percebem o consumidor emergente pós-pandemia. Primeiro, né, que é uma simplificação absurda a gente tentar falar do consumidor emergente. Ele tem tantas matizes de comportamento, né, por região, por classe, por sexo, por uma infinidade de coisas. Mas usando um pouco, né, da tua experiência anterior como consultor e agora dentro da Vivo, o que você destacaria como aspectos importantes deste consumidor genericamente emergente da pandemia? Legal, Marcos. Vamos lá. Primeiro, você tem razão, né? Assim, da dificuldade que é você classificar uma persona só o consumidor, né? Sim. Então, a Vivo hoje tem quase 100 milhões de clientes no Brasil todo, cliente fixo, móvel, convergente, né? De diferentes planos, segmentos de produtos e coisas do gênero.
Mas eu diria que uma coisa que talvez seja muito pertinente a todos esses perfis de clientes é o tema que a gente falou lá no início da nossa conversa de digitalização, né? Eu acho que isso veio para ficar, né? E a gente, como eu comentava do propósito da Vivo de digitalizar para aproximar, eu acho que o cliente vai nessa direção, seja ele um cliente, uma empresa, seja ele uma família, seja ele um indivíduo, né? Ele vai buscar cada vez mais canais digitais, evidentemente canais de atendimento, de relacionamento resolutivos, eficientes, mas canais digitais, né? Só para te dar um exemplo, desde que começou a pandemia, a gente teve um crescimento gigantesco no nosso acesso do nosso aplicativo do Meu Vivo, né? O Meu Vivo hoje já responde por 80% das interações dos clientes com a companhia. Se você contabilizar todos os contatos em call center, visitas a lojas, visitas de técnicos, tudo, 80% dos contatos já são no Meu Vivo, que hoje tem em torno de 80 milhões de acessos ao mês. Então, é uma enormidade, né? E o cliente não está ali porque quer, né? Isso é uma necessidade, isso é um hábito que veio para ficar. Então, desde as pessoas, né, falando aí de pessoa física, né, desde os grupos mais jovens, né, que têm um apreço maior por tecnologia e que já nascem digitais, né, já acessam diretamente um aplicativo ou buscam a compra através de uma plataforma de e-commerce, ou, enfim, até os clientes um pouco mais sofisticados, um pouco de faixas etárias mais avançadas, também vão passar por esse processo de digitalização, né? E a digitalização não é simplesmente algo, né? Antigamente a gente falava de digitalização como se fosse algo absolutamente complexo, né, e sofisticado, né? Você garantir hoje em dia uma banda larga de alta velocidade na tua casa para você ter uma conexão, para fazer uma live como a gente está fazendo aqui hoje, você está se digitalizando. E a nossa oferta de produtos avançados para clientes e empresas que estão colocando nossas soluções dentro das suas próprias empresas para digitalizar e para ganhar eficiência dentro do seu ambiente de trabalho, você está se digitalizando também, né? Inclusive, hoje, para os nossos clientes e empresas, a gente tem um índice de digitalização, né, que o nosso consultor de negócios vai lá atender um determinado cliente, o nosso gerente de contas, e ele mede em uma escala, através do mobile, mede o grau de avanço de digitalização de determinada empresa e, a partir desse entendimento, pode propor soluções novas e produtos, enfim, e novos serviços para aquela determinada empresa. Então, acho que a primeira característica é a digitalização, né? E eu acho que isso está muito alinhado com o nosso propósito. E o segundo, eu acho que vai ser esse nível de exigência que vai vir por parte dos clientes de uma experiência melhor, né? Se algum tempo atrás a gente tinha aquelas discussões de livros de marketing lá de trás, né, de preço, qualidade, promoção, né, os 5 P's e não sei o que, hoje só tem um, e a experiência do cliente, né? Você interage com uma empresa ou você respeita uma marca se ela te faz experiências de alguma forma corretas, de qualidade, memoráveis, eficientes, né? Sem atritos e sem percalços, e se há um percalço que a gente consiga se retratar. Então, a experiência do cliente passa a ser cada vez mais, e eu acredito piamente de que no futuro será assim, o único critério de decisão por um produto, por um serviço, por uma empresa e por uma marca, né? Então, eu diria que esses são duas características que vieram para ficar, foram muito acelerados por toda essa transformação que a gente viveu nos últimos anos, em especial nesse momento pós-início de pandemia, né, que a gente não acabou ainda, mas pós-início de pandemia. E, felizmente, a gente fica muito satisfeito de ter sempre investido ao longo dos últimos anos nisso, né, em digitalizar o país, em conectar o país. E a gente segue forte aí daqui para frente. Só para te dar um número, nesse último ano de 2020, a gente fibrou quase 100 cidades em todo o Brasil, né? Um país que ainda precisa de muita fibra, são quase 6 mil municípios no Brasil todo, a gente está falando de 200, 300 municípios cobertos com banda larga de altíssima velocidade. Então, a gente ainda tem muito o que fazer para digitalizar os nossos clientes e para digitalizar a sociedade. Perfeito, gratíssimo. E, Hélio, você tem um fenômeno que, nesse período de pandemia no mundo, tomou uma outra proporção, é o tal direto ao consumidor. Quando as marcas, os fornecedores de produtos, especialmente de consumo, se deram conta da vantagem estratégica de quem estava no varejo e tinha essa conexão direta e permanente
atualizada com o consumidor. Vocês, né, Guararapes, Riachuelo, Midway, estratégica e historicamente, desenvolveram sempre essa integração vertical, que acabou permitindo ir, né, do fio até o carnê da época, totalmente integrado e com conhecimento do consumidor. E agora, vocês estão indo para o outro lado, né? Vocês estão criando, ampliando as alternativas que vocês têm para oferecerem mais aos consumidores daquilo que vocês já trabalham, mas abrindo-se na forma também de marketplace. Vocês têm alguma estratégia direcionada para trazerem fornecedores, para além de varejistas, para se transformarem em parceiros de vocês dentro do ecossistema Guararapes, Riachuelo, Midway? Aliás, como é que vai ser o nome desse ecossistema que vai integrar tudo isso? Marcos, o ecossistema a gente está chamando de Riachuelo, né? Uhum. Está dentro do grupo Guararapes e a marca Riachuelo vai ser a marca preponderante, mas a gente também traz a marca Midway, né, para um papel super importante e relevante nessa questão do mercado de produtos financeiros, né? Então, a gente até está agora com uma assinatura que a gente vai estar começando a colocar que Midway é Riachuelo, né, para deixar muito forte essa conexão. Acho que o ponto que você fez é super importante, né, que é quando você vê as empresas de bem de consumo indo até o consumidor final e o nosso caminho, né, de trazer outros sellers, né, trazer outras empresas de varejo para o nosso negócio, eu acho que tem o que é o papel que a gente tem que cumprir dentro disso, né? Como o Avelar colocou, a gente está num momento de experiência, né? O nosso papel como Riachuelo é ser o guardião dessa experiência. Então, na hora que a gente traz um seller, né, para o nosso marketplace, a gente está dando a garantia para o nosso cliente, onde você vai ter uma experiência correta. Você vai conseguir receber o seu produto, você vai ter um bom atendimento, e se alguma coisa der errado, conta com a gente para corrigir isso, né? Eu sempre digo para o meu time, né, que a gente tem um compromisso, né? A gente tem o sagrado compromisso com o cliente. Se o cliente escolheu sua empresa, escolheu seu produto, pagou por ele, tem uma expectativa de entrega, o mínimo que você tem que fazer é cumprir o compromisso. E muitas vezes você tem que tomar um cuidado, né? Porque tem muitos lugares onde esse compromisso pode ser quebrado. E, eventualmente, você tem que ter a capacidade de repactuar esse compromisso caso alguma coisa dê errado. E é normal, né? Pode acontecer quando você tem milhares de transações. Mas a gente acredita muito nesse papel que a gente tem que ter de ser o garantidor das operações e o garantidor da experiência. Algumas empresas que a gente tem entrado em contato, que são fornecedores nossos, né, que não tem varejo, a gente tem tido algumas situações interessantes, né? Desde algumas que estão preparadas para se conectar ao marketplace, então você já tem integradora, você já tem processos, você já tem sistemas que fazem com que você tenha capacidade, mas a gente também tem conversado com algumas empresas que são grandes e que não têm a menor intenção de fazer isso. Não estão nem preparadas e estão ainda discutindo se querem ou não ter essa conexão direta. E não dá para a gente fazer juízo de valor dessa empresa, né? É claro que ela tem uma opção estratégica do que ela quer fazer, se ela quer, não, eu não quero me conectar direto com o consumidor, porque eu tenho marcas de terceiros que eu faço, e eu estou feliz com esse processo, e algumas estão desenvolvendo marcas, inclusive, estão indo ao mercado. Então, a gente tem visto as duas situações, mas eu acho que o mais importante é, se uma empresa se dispõe a atender, e você conhece bem essa questão do varejo, né? O varejo é muito diferente da empresa de bens de consumo. Você vive ali com a barriga no dia a dia com o cliente, você sente a temperatura o tempo todo, né? E quando não vende, você é o responsável, né, por aquilo. Então, na hora que você vem para o marketplace, você, claro, faz uma conexão mais rápida, né, entre seller e cliente, mas você tem que garantir a sua parte. E muitas empresas ainda não estão preparadas para isso. E não querem ou não têm preparo. E a gente vê em vários marketplaces, né, como o Roberto comentou, de situações esdrúxulas, né, do cliente literalmente não conseguir falar com a empresa, não conseguir reclamar com a empresa. Aí, claro, ele vai para a rede social, ele vai para o Reclame Aqui, ele vai para algum lugar. Então, na hora que você entra nessa jornada, você tem que ter clareza que essa jornada ela é
nunca uma estrada reta e sem curvas e plana, né? Ela é uma estrada cheia de curvas, com muito lugar de barro, e que você tem que o tempo todo estar preservando o cliente de um lado, para você tomar conta daquilo que você consegue fazer bem. Então, acho que é esse a nossa visão sobre isso, né? Então, de empresas que querem ou não estar em contato direto com o cliente, sabendo, claro, tudo que você tem que movimentar para poder ter uma jornada de sucesso. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer demais o Roberto, o Fábio, o Hélio. Nós avançamos um pouco no horário e a culpa é totalmente minha, porque a riqueza das informações que nós estávamos recebendo aqui e a forma como elas foram abertas acabaram estimulando a gente a avançar um pouco mais. Essa percepção na Acordo Certo, né, na sua transformação, na sua dedicação a criar parcerias, disponibilizando a condição de trabalhar com a plataforma dos 18 milhões de nomes que eles têm e como isso pode ajudar os seus parceiros a desenvolver negócios, a transformação que está acontecendo na Vivo, com seus 100 milhões de clientes e ampliando muito a sua oferta de produtos e serviços, e como a própria Riachuelo, com seu ecossistema, a partir da sua base de 32 milhões de clientes com cartão, e o que mais vão trazer de oportunidades, de produtos, serviços, novas categorias que ninguém provavelmente imaginava ver numa Riachuelo, nos seus diversos canais de atuação, obviamente estimularam que a gente esticasse um pouco mais o nosso papo, e eu queria agradecer muito vocês, e particularmente vocês que estiveram conosco até agora, e devolvo a bola para o Johnny. Johnny. Obrigado, Marcos. Vocês sabem que eu sou o chato de plantão aqui com o horário, e o Marcos é um dos poucos que tem a licença para se estender no tempo aí, porque por causa da qualidade da discussão que ele provoca, ainda mais com 3 férias aqui. Eu fiquei só ouvindo e anotando. A gente acha que está sempre ouvindo e olhando o nosso consumidor, mas eu já percebi aqui o tanto de coisa a mais que a gente pode fazer, pode olhar. Então, agradeço muito, Fábio, Roberto e Hélio, eu e o Furlan aqui, quietos, mas aprendendo muito. Tenho certeza que quem nos assistiu também, obrigado por ceder esse tempo e proporcionar para a gente um pouquinho de conhecimento. Eu tenho certeza que sempre agrega para todo mundo. Vou fazer um agradecimento especial ao Roberto Góes, e a Acordo Certo está sempre conosco, apoiando e trazendo essas iniciativas junto com o LEAD. Obrigado, Roberto. E Marcos, obrigado a você, esse agradecimento especial a você por sempre conduzir de forma brilhante aqui os nossos encontros. Eu vou fazer uma saudação aqui em nome do Furlan também, já agradecendo a todos vocês. Obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Nos vemos numa próxima oportunidade para a gente trazer mais debate, mais conteúdo aqui para todos vocês. Pessoal, muito obrigado de novo. Uma boa noite, uma boa semana para todos vocês. Obrigado. Boa noite, gente. Um abraço forte. Obrigado. Tchau, obrigado, gente. Obrigado, Boa noite. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.